Olá, tudo bem? Eu sou Giovanni Sutil, acadêmico do curso de Filosofia, segunda licenciatura, pelo Polo de Cascavel. Nossa conversa hoje será sobre os 4 pilares da educação do autor Jacques Delors. Jacques Delors apresenta na Comissão Europeia de 1985 e 1995 a Comissão Europeia, e nesta comissão ele apresenta um texto intitulado como Educação, um Tesouro a Descobrir. Neste texto, ele apresenta 4 pilares da educação. Para dividir a minha fala, vou pontuar acerca dos 4 pilares da educação de uma forma resumida. O segundo momento, acerca do conhecimento. E o terceiro momento, sobre as práticas que podem ser aplicadas no dia a dia das escolas, acerca do aprender a conhecer. O primeiro pilar que ele apresenta é sobre o aprender a conhecer. O que é o aprender a conhecer? Aprender a conhecer nada mais é do que você descobrir, compreender e associar as ideias disponíveis ao seu alcance e sobre o mundo que o cerca. O segundo pilar que ele traz é acerca do aprender a fazer. Muitos autores trazem esse aprender a fazer como colocar a mão na massa, colocar em prática aquilo que você conheceu, conhecimento que você tem posto em prática. O terceiro pilar que ele traz é acerca da convivência, que é o aprender a viver junto, aprender a viver em comunidade, em sociedade, em grupos pequenos, e esse aprender pode ser apontado diretamente ao mercado de trabalho. Qual então seria o quarto pilar da educação? O quarto pilar da educação seria o aprender a ser. Logo, eu, aprendendo como eu conheço, aprendendo fazendo, aprendendo a conviver, eu logo aprendo a ser. E esse aprendendo a ser, entre os 4 pilares, seria um resultado final do meu eu, onde eu desenvolvo as minhas habilidades, onde eu desenvolvo a minha autonomia e a minha responsabilidade. Os 4 pilares podem ser considerados não somente no meio acadêmico, no meio escolar, mas no meio da vida, da convivência, fora dos muros das escolas. Como que Delors vê a educação? Ele vê a educação como algo que nos ajuda a desenvolver o corpo e o espírito, a responsabilidade pessoal, a espiritualidade, a minha autonomia e responsabilidade. É dessa forma que Jacques Delors vê a educação. O que é o conhecimento? Ali no segundo ponto, para ser abordado, o que é o conhecimento? O conhecimento nada mais é do que o resultado dos processos que envolvem informações, ideias e associações. E para falar um pouquinho sobre isso, eu aponto o autor David Hume, e ele apresenta que o conhecimento é o resultado das ideias associadas. Então, ideias que se conectam com outras ideias, resultando então do conhecimento sobre determinado assunto ou sobre determinado tema e conhecimento, usando isso por meio da experiência e da razão. Como aprender a conhecer pode ser aplicado no dia a dia? Eu apontei aqui 3 temas importantes, 3 pontos importantes para que essa prática aconteça. A primeira delas é identificar como que cada aluno aprende. Sabemos que eu não aprendo da mesma forma com que você aprende. Todas as pessoas aprendem de forma diferente. Isso é subjetivo. O formato que eu aprendo é subjetivo. E isto requer da escola um olhar carinhoso, um olhar atento e focado. Então a escola precisa desenvolver essa habilidade, parar um pouquinho o seu dia a dia, parar um pouquinho da sua prática, da correria do dia a dia, para olhar para o aluno e aprender como ele aprende. Aprendendo como ele aprende, eu vou para a minha outra prática do dia a dia, que seriam traçar técnicas específicas para que o aluno se desenvolva e desenvolva o seu próprio aprender. Então, se eu conheço, se eu sei como ele aprende, agora cabe a mim traçar metodologias para que esse aluno
desenvolva o seu conhecimento e o seu conhecimento pedagógico, o seu conhecimento científico de tudo isso, né? Então, veja, tenho a identificação desse como aprende, eu preciso trabalhar isso em cima com o meu aluno, né? Nesse formato que ele aprende. O terceiro ponto que eu trago é a promoção de políticas escolares, de projetos específicos que desenvolvam a comunicação não violenta dos nossos alunos, a resolução dos conflitos que hoje afligem as nossas escolas, né? As escolas hoje, elas passam por um problema enorme, que são os conflitos, a resolução dos conflitos e a comunicação não violenta. Esse seria um apontamento importante para que se vivesse hoje nas escolas brasileiras. A educação passa por problemas, não é de hoje, mas muitos desses problemas são problemas de princípios, valores, moral, entre outros. Hoje, nunca foi tão importante falar dos 4 pilares e essa relação social que eles têm, que nós temos, nós professores temos em conjunto com toda a comunidade escolar. Para isso, precisamos realmente voltar nossos olhares aos 4 pilares da educação para que nós consigamos, né, trabalhar o aluno, compreender a forma com que ele aprende, para que a gente consiga desenvolver essa criaturinha, para que a gente consiga desenvolver esse aluno como um todo. Por aqui termina a minha fala e até uma próxima.